tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou responder as perguntas de vocês. Esse é mais um Responde Mikan. E se você quiser participar dos próximos, é só ficar de olho nas minhas redes sociais e também na aba comunidade aqui do canal, porque sempre que eu vou gravar um Responde Mikan, eu faço um post pedindo as perguntas de vocês. Dessa vez vocês mandaram várias perguntas, então já bora começar. Anya Enjoy mandou na aba comunidade: eu amo seus vídeos sobre anime, você pretende retomá-los? Adoraria te ouvir falar sobre Len ou Evangelion, por exemplo. Muito obrigada, e sim, faz tempo que eu não faço vídeo sobre anime aqui no canal, né? Se bem que eu fiz o de Princesa Mononoke mais recentemente, mas eu imagino que a pessoa esteja perguntando sobre séries de anime, né? E realmente faz um tempinho que eu não faço. Eu tinha planejado fazer um vídeo sobre Dungeon Meshi um tempo atrás, mas acabou que eu nunca tirei do papel e eu realmente quero fazer isso. Uma coisa que tem rolado ultimamente, e eu quero muito trazer aqui pro canal também, é que eu tenho feito algumas sessões debate de filmes de anime. Já rolou uma de A Viagem de Chihiro, enquanto tava rolando aquele festival dos filmes do Estúdio Ghibli um tempo atrás. E eu já fiz também de Perfect Blue, o filme do Satoshi Kon. E agora, na semana que vem, eu vou fazer sobre Tenchi no Tamago, Angel's Egg, que vai ser lançado numa versão restaurada aqui no Brasil, então é super especial. Esse filme é uma parceria do Mamoru Oshii, do Ghost in the Shell, com o Yoshitaka Amano, que é um baita artista e que tem um monte de trabalhos, mas talvez você já tenha ouvido falar dele porque ele fazia as artes dos jogos de Final Fantasy. E eu vou conduzir a sessão debate que vai rolar na pré-estreia dessa versão do filme lá no Frei Caneca Belas Artes, então quem for de São Paulo tá convidado. Mas por que eu tô falando isso, né? Porque eu tô muito feliz de poder fazer esse tipo de evento. Eu gosto muito de pegar uma obra e discutir essa obra mais a fundo. E aqui no canal é óbvio que eu gosto de fazer isso também, mas nem sempre dá pra fazer todos os vídeos que eu quero fazer por uma questão de agenda mesmo, de produção e tal. E fazer esses eventos só me faz relembrar o quanto eu gosto de falar sobre animação. Nesse caso eu tô falando de filmes animados nessas sessões de debate, mas isso também serve pra séries animadas. Eu gosto muito de falar desse assunto e com certeza eu quero falar mais. Birubidu perguntou no Instagram o que eu achei de Frankenstein do Guillermo del Toro, que saiu pela Netflix e também foi exibido nos cinemas aqui no Brasil, mas eu não consegui ver a estreia no cinema, então eu acabei vendo no streaming mesmo. E eu confesso que ainda preciso pensar um pouco mais sobre Frankenstein, porque teve muitas coisas dele que eu amei, mas teve outras que eu fiquei com um pouco de pé atrás e eu ainda não consegui entender 100% o que foi. Então eu quero refletir mais sobre o filme, talvez fazer um vídeo aqui no canal posteriormente, ou um texto pra newsletter, mas eu acho que é um saldo mais positivo do que negativo. Eu costumo gostar dos filmes do Guillermo del Toro, e eu gosto muito de Frankenstein, o livro da Mary Shelley. É um livro que me impactou muito quando eu li pela primeira vez, e eu acredito que ele continua me impactando até hoje. E apesar do filme ser bem fiel em alguns aspectos, ele tomou algumas liberdades criativas em outros, e eu não acho que isso tenha necessariamente sido ruim. Eu acho que tem algumas mudanças que são bacanas, mas eu sinto que às vezes ele tenta ser um pouco didático demais, um pouco plano demais em algumas coisas, e eu senti falta de uma complexidade um pouco maior em algumas partes. Isso eu tô me referindo principalmente à trama e aos personagens, né? Eu ainda preciso pensar mais a fundo nessa parte. Enquanto a parte visual, em sua maioria, eu curti bastante. Eu sinto que o Guillermo del Toro conseguiu trazer toda a grandiosidade, toda a escala de uma história desse tipo. Eu curti muito o visual, principalmente ali na parte do laboratório, nas cenas que se passam no laboratório, em todas as suas partes ali, porque várias partes daquela torre são mostradas, né? E eu gostei muito como dá pra você se situar ali, dá pra você entender como uma coisa tá em cima da outra, como os ambientes se conectam ou não, e eu gostei bastante de como isso foi feito. Assim como eu gostei também do visual da criatura, que eu sei que pode causar um pouco de confusão em quem tá acostumado a ver as interpretações da criatura de Frankenstein na cultura pop. Normalmente aquele cara verde, aí tem os parafusos, tem sempre aquela versão que se você falar monstro de Frankenstein, vem à mente. Nesse caso, o Guillermo del Toro optou por uma opção completamente diferente, e eu acho que faz muito sentido quando a gente pensa no livro. Então vocês estão vendo que tem vários aspectos que eu curti bastante no filme, né? Eu curti muito a parte visual, eu curti muito o design dos ambientes, dos personagens, a caracterização deles, a atuação também tá muito bacana. Realmente tem uma coisa ou outra na história que eu ainda queria pensar um pouco mais pra conversar com vocês, mas eu acho que vale a pena assistir pra ver o que vocês acham também, e acho que a gente pode conversar aqui nos comentários, até eu tentar entender o que tá me pinicando assim na mente, porque aí eu vira um vídeo, talvez, quem sabe. Max Braz perguntou o que eu tenho jogado e falou: recentemente terminei Outer Wilds e tô apaixonado. Cara, eu preciso confessar que eu tentei começar a jogar Outer Wilds e eu nunca consegui jogar muito tempo porque eu não consigo manobrar a navinha do jogo. Eu sei que é ridículo, eu sei que deve dar pra aprender meio rapidamente, mas eu tava com uma certa dificuldade ali e aí eu acabei morrendo uma hora porque eu manobrei errado. Eu fiquei, depois eu tento de novo, e nunca voltei. Mas eu já ouvi dizer que é muito bacana e eu pretendo jogar um dia. O que eu tô jogando agora
agora são duas coisas, na verdade. Tem o Hollow Knight Silksong, que eu já tinha começado a jogar antes da viagem, e acabei parando porque eu não levei o Switch, fiquei um certo tempo fora. Aí voltando de viagem, eu voltei pro Silksong, só que eu tive que parar ele novamente porque eu voltei a jogar Baldur's Gate 3, porque eu tô gravando uma coisa sobre Baldur's Gate, que não é aqui pro canal, eu não sei se eu posso falar que eu tô gravando, mas quando tiver, eu vou divulgar aqui no canal e tudo. De qualquer forma, eu voltei a jogar o Baldur's Gate 3 pra relembrar algumas coisas, porque já faz bastante tempo que eu tinha terminado, e dessa vez eu tô tentando jogar o modo honra, que é aquele modo do jogo que você não pode ficar voltando o seu save, e ele também é muito mais difícil, tem batalhas muito mais desafiadoras, e caso sua equipe toda morra durante essa batalha, todo mundo seja derrotado, você perde o modo honra. Ou você continua com desonra, né, eles falam, então você pode continuar jogando, só que sem ser uma run de modo honra, então você tem que selecionar outro modo ali do jogo pra jogar, ou então você encerra o jogo com honra, ou seja, você deleta esse save. É um formato bem desafiador do Baldur's Gate 3, porque isso quer dizer que você tem que prestar bastante atenção no que tá fazendo pra não enfiar a sua equipe toda em uma enrascada, se for o caso, porque você vai acabar morrendo. Então tem sido bem legal jogar nesse modo, eu ainda não avancei super na história, e eu nem sei se eu vou chegar a terminar, mas tem sido legal sim. Só que eu tô com vontade de jogar Silksong. Eu realmente fiquei esse tempo de viagem ali, né? Pra quem não sabe, eu fui pra Irlanda do Norte, eu fiz uma viagem que tem a ver com Game of Thrones e em breve eu pretendo compartilhar aqui no canal. Tem um vlog que eu gravei e eu espero que vocês curtam também. Mas eu fiquei um tempinho fora, até o canal ficou meio parado durante esse período porque eu tava viajando. E aí nesse período eu não consegui jogar Silksong. Eu tenho medo de voltar a jogar agora e eu não lembrar mais os movimentos direito, e é um jogo bastante desafiador, então tomara que eu consiga porque ele tava muito bom. Falando na viagem, eu ainda preciso dominar uma arte muito específica, que é a arte de arrumar a mala de viagem de uma forma eficiente. Porque se você escolher errado, ou a roupa fica toda embolada, ou fica pesado demais, ou ocupa todo o espaço que podia ser usado pra você trazer os souvenirs que ia comprar. Nessa viagem pra Irlanda do Norte, eu tive que levar bastante roupa de frio, casacão pesado pra chuva e tudo mais, porque basicamente choveu todo dia lá. Então metade da minha mala era só casacão. Mas no restante da mala, quem me salvou foi a Insider, que vai salvar você nas viagens de fim de ano também. Porque as peças da Insider, tipo a Tech T-shirt, são muito leves e não ficam amarrotadas, sabe? Então é muito fácil pegar várias e colocar na mala. Eu levei tanto a Tech T-shirt normal como a de manga longa, que eu usei bastante pra fazer sobreposição, pra me vestir em camadas lá em Belfast. Porque elas ainda ajudam no conforto térmico, seja no calor ou no frio. E eu também levei a saia Maxi Nin, que até apareceu no look que eu usei no evento de GOT. Ela é grandona assim, mas fica super compacta na mala e não pesa quase nada. Essas e outras peças da Insider estão em promoção na Travel Week, que faz parte do Black November, a Black Friday mais potente que a Insider já fez. Tá rolando até 50% off, somando os descontos do site com o meu cupom MICAN, assim como tá escrito na tela, MICAN com 3 N's no final. E se você clicar no link da descrição, o cupom já vai direto pro seu carrinho. Aí eu também vou deixar o link pro grupo de WhatsApp da Insider, porque tem várias promoções relâmpago que aparecem lá antes mesmo de ir pro site. Assim você já arruma a mala da próxima viagem com mais conforto e looks inteligentes. Muito obrigada, Insider, por patrocinar esse vídeo e bora responder mais perguntas de vocês. A Nuxas mandou no Insta: eu amo Dunk Egg, mas é uma pegada um pouco diferente do resto das crônicas. Tô com medo disso afastar as pessoas ou quebrar expectativas com a nova série. O que você acha? Olha, é uma boa pergunta, porque por mais que eu ache que não, eu realmente não sei o que as pessoas acham que as pessoas querem, né? Eu falei sobre isso no meu vídeo analisando o trailer de Dunk Egg, caso vocês ainda não tenham assistido, vou deixar o link na descrição, mas nesse vídeo eu comento que um questionamento que pode ter surgido em relação ao trailer é que ele tem várias piadocas ali no meio, né? E aí fica essa coisa, ué, mas uma série de Game of Thrones, né, do universo de Game of Thrones com essas piadas, como que é isso? E eu expliquei que sim, o Cavaleiro dos Sete Reinos ou as Aventuras de Dunk Egg, como a gente costuma chamar essas histórias são mais leves em geral. Elas têm seus momentos dramáticos, mas elas também têm, sim, muito humor, tem momentos bem mais levinhos. E isso vai se refletir até na duração dos episódios da série, que vão ter cerca de 30 minutos nessa primeira temporada. Então, realmente é um formato bem diferente do que a gente viu em Game of Thrones ou viu em House of the Dragon, que são séries que, por mais que tenham muitas diferenças entre si, ainda são séries bem dramáticas. Elas têm seus momentos de humor e como tem, só que elas são, em geral, séries um pouco mais pesadas, têm uma carga emocional mais pesada. E eu realmente não sei como o público vai reagir a Dunk Egg, ao Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu espero que bem, porque eu gosto muito, mas eu sei que
eu não sou todo mundo, né? Nem todo mundo vai gostar dessa história. Eu tenho receio que as pessoas achem, entre muitas aspas, infantil demais. Mas pode ser que eu esteja enganada, eu espero que eu esteja enganada. Porque existe sim um espaço para histórias mais leves, histórias que são um pouco mais otimistas, entre aspas. Não quer dizer que Dunkirk não tem os seus momentos sombrios, mas é uma história mais fofa, vamos dizer assim. Um exemplo é o sucesso de Ted Lasso, ou se a gente for trazer para esse meio mais nerd, de Superman. Existe sim uma demanda por histórias que sejam mais coração, sabe? E o Cavaleiro dos Sete Reinos é uma história que é bem coração, na minha opinião. E que é uma coisa que parece que eles estão querendo preservar na adaptação pra TV. A gente só vai saber mesmo quando sair a primeira temporada, mas eu acredito que eles estejam querendo manter uma vibe bem fidedigna ao que a gente tem no livro. E eu espero de verdade que isso seja bacana pro público, porque pra mim vai ser. Eu tô muito animada, queria saber a opinião de vocês nos comentários. O Will perguntou na aba comunidade do YouTube, se todo o seu conteúdo desaparecesse, você pudesse deixar só um vídeo, qual seria? Nossa, só um vídeo? Posso trapacear e deixar uma playlist, talvez? Que eu deixaria Autópsia Game of Thrones, que eu acho que foi um dos trabalhos mais legais que eu fiz, assim, sabe? Como conjunto. Mas se eu pudesse deixar só um vídeo... Cara, eu acho que tem vários vídeos que eu mergulho muito de ter feito, vários vídeos que eu acho que valeriam a pena manter aqui no canal, sabe? Eu espero manter meu canal sempre, tá? Não quero tirar nenhum dos meus vídeos, assim, espero que nada aconteça, né? Tomara. Mas pensando aqui nos vídeos recentes do canal, talvez o vídeo sobre a produtividade no lazer, que eu acho que é um vídeo que é importante. O vídeo que eu fiz recentemente sobre notícias falsas envolvendo o George R. R. Martin, que eu acho que é um vídeo que não fala só sobre o George R. R. Martin, né? Eu até brinco que o vídeo não é sobre isso, mas é sobre a disseminação de notícias falsas e vieses de confirmação. E eu acho que esse é um assunto que é relevante para além das coisas que eu falo sobre cultura pop, né? Eu tenho seguido um pouco esse padrão, né? Talvez o vídeo do Pedro Pascal seja o mais recente nessa toada, mas eu realmente não sei, essa pergunta é muito difícil. Queria saber, vocês que estão assistindo, se tivesse algum vídeo que vocês gostariam de manter aqui no canal, sabe? Se fosse, só pudessem escolher um único vídeo, qual que vocês escolheriam? Essa é uma que eu tenho curiosidade mais de saber a resposta de vocês do que a minha, sabe? Brenner Cássio mandou aqui na aba comunidade que tá gostando muito da newsletter, muito obrigada. O texto diz, eu gosto do fato dela ser esporádica, sem ter um dia marcado. Fica mais interessante, é uma grata surpresa abrir o e-mail e perceber que você postou um novo texto. E como vão os estudos? Volta e meia você comenta sobre o que tem estudado e eu acho interessante porque me incentiva a continuar estudando também. Brenner, muito obrigada pelo elogio. Eu tô muito feliz fazendo a newsletter e realmente me ajuda muito essa coisa dela não ter uma data fixa, porque como eu fico me enrolando muito com o trabalho, às vezes eu fico sobrecarregada e tudo mais, eu quis manter sem uma data fixa, porque dessa forma eu consigo não encarar como mais uma obrigação, sabe? E eu sei que desse jeito, quando for sair, vai ser legal. Eu tô trabalhando em uma nova edição agora mesmo, já faz um tempinho das últimas, porque teve a viagem no meio, e aí minha gatinha Pandora foi internada, ela tá bem agora, espero que ela continue bem, mas foi um caos nesses últimos tempos, então até demorou um pouquinho mais do que eu tava imaginando pra conseguir fazer essa nova edição, mas eu espero que em breve esteja aí na caixa de entrada de vocês. Inclusive, caso você que tá assistindo não saiba, eu tenho uma newsletter, eu vou deixar o link pra ela aqui na descrição também. E nela, apesar de eu falar de algumas coisas sobre cultura pop, filmes e séries, eu não falo só disso, eu também vario. Teve uma que eu fiz mais recentemente sobre um parque aquático que tinha apresentações de palhaços e sereias embaixo d'água, era uma loucura. E eu entrei nessa pesquisa porque eu fui verificar se uma imagem era verdadeira ou não. Esse tipo de coisa que eu adoro fazer e que não tem muito espaço pra fazer no canal, porque teria que elaborar um vídeo todo sobre esse assunto específico, e aí não necessariamente ia encaixar nos temas que vão bem no canal, e aí, querendo ou não, tenho que pensar também no que vai bem no canal. Eu posso arriscar e falar de temas dentro da cultura pop que não vão muito bem de audiência, porque eu quero falar desses temas, mas eu também não posso viajar muito, assim, e ir pra um tema completamente nada a ver, porque eu sei que o algoritmo não vai recomendar tanto assim. Então, ter esse lugar que não depende de um algoritmo, que realmente é só o que eu quiser colocar lá, e se for bem, se for mal, não importa muito, porque não vou seguir essas métricas e tudo, cara, é muito bom, tem sido muito libertador, assim, tem sido muito bacana. Eu adoro fazer o que eu faço, eu gosto de fazer os vídeos, mas eu acho que ter esse lugar pra falar de outros assuntos também foi demais, assim, eu tô gostando demais e fico feliz que a resposta esteja sendo tão positiva. Sobre os meus estudos, eu não tenho muitas novidades, assim, tem uma novidade que talvez seja meio negativa, mas foi uma escolha bem consciente, assim, eu parei o curso de japonês no momento, porque eu tava tendo que faltar muito por causa do trabalho e algumas questões pessoais,
pais, de saúde da minha família e da Pandora também, enfim. E eu acabei tendo que tomar essa decisão porque eu senti que eu tava atrasando toda a turma, sabe? Porque eu faltava, eu ia ter que correr atrás e não necessariamente ia dar tempo de eu revisar toda a aula anterior até a aula daquele dia, então eu fiquei com receio de atrasar todo mundo e por isso eu dei uma parada, mas não quer dizer que eu tenha parado de estudar. Eu só parei de fazer o curso por enquanto, eu pretendo retornar o quanto antes, espero que eu consiga retornar, mas por enquanto eu tô estudando sozinha, tô revisando alguns livros que eu tenho e fazendo os exercícios pra relembrar a escrita e tudo mais. E por que eu acho que isso não é uma notícia completamente negativa? Lógico que eu tô triste de ter parado nesse momento, foi uma decisão que eu precisei tomar e eu fiquei aliviada de tomar, mas eu sinto que eu consegui manter bastante meus estudos esse ano, inclusive acabou de chegar o meu certificado do Noryoku Shiken, que é o exame de proficiência em língua japonesa. Eu finalmente tô certificada como japonês intermediário, eu tirei o N3, que pra quem não sabe, esse exame, que é o JLPT ou Noryoku Shiken, ele tem os níveis de 5 até 1, sendo que o 5 é o mais fácil e o 1 é o mais difícil. E anos atrás eu tinha feito os níveis 5 e 4, que são os níveis mais básicos, e eu ficava enrolando pra conseguir fazer o nível 3. Eu sempre me enrolava, principalmente porque antigamente era só em dezembro que tinha a prova e era sempre na época da CCXP. Então eu ia trabalhar na CCXP e eu sempre me inscrevia no exame, mas eu nunca conseguia ir lá fazer a prova. Ou então eu não conseguia estudar a tempo. Eu sempre tinha alguma desculpa, sabe? E aí eles começaram a fazer o exame em julho. E teve um ano que eu perdi a data de inscrição, então eu não consegui fazer. E no ano passado eu me senti um fracasso porque eu não consegui prestar. Eu vi que tava chegando perto do exame, eu não consegui estudar e tudo. Eu pensei, cara, não vai dar certo, não vou. E eu simplesmente desisti, sabe? E esse ano não. Mesmo sabendo que eu não consegui estudar tanto quanto eu gostaria, eu fui lá pra ver se eu conseguia passar. Se eu não conseguisse, eu tava tranquila também. Mas eu passei e eu fiquei muito feliz. Enfim, e eu queria compartilhar essa história com vocês. Eu sei que não tem muito a ver com os temas aqui do canal, mas volta e meia vocês me perguntam sobre estudo de japonês e por enquanto eu tô nesse pé. Eu parei o curso nesse momento, faz algumas semanas, mas eu pretendo voltar, eu continuo estudando de forma independente e eu tirei o meu certificado de japonês intermediário. Então é isso, eu tô feliz, tô animado com o futuro e talvez um dia eu conte mais pra vocês sobre esse assunto. Luiz nos perguntou se eu vou fazer vídeo de pluribus e eu pretendo sim, eu não sei quando eu vou fazer ainda, mas pra trazer aqui já adiantando pra vocês, assim como eu fiz com o Frankenstein, eu tô amando essa nova série, que tem uma premissa assustadora, mas estranha e curiosa ao mesmo tempo, que é Pluribus, da Apple TV. Essa é uma série do Vince Gilligan, que é o mesmo criador de Breaking Bad e Better Call Saul, e protagonizada pela Rhea Seehorn, que também tá em Better Call Saul e é uma atriz incrível. E é interessante ver essa série porque ela é bem diferente da premissa de Breaking Bad e Better Call Saul. Ela não tem muito a ver com o que a gente vê nessas séries e tem uma premissa muito mais de ficção científica, ficção especulativa e com um pouco ou bastante de suspense envolvido. A protagonista é a Carol, uma escritora que não gosta muito da carreira dela, parece que ela não se orgulha muito do que ela faz, mas ela vive lá com a esposa dela, ela tem muito sucesso, só que um dia rola um grande evento na Terra, que eu não quero dar detalhes aqui porque acho que vale a pena vocês verem o primeiro episódio pra entender, e esse evento afeta o planeta inteiro, mas a Carol, que é essa personagem, parece que não se afeta muito, ela tem alguma coisa especial nela que a torna diferente ali do restante do planeta, e pelo menos esse começo da série, quando eu tô gravando esse vídeo aqui, a gente tá com 2 episódios lançados, né? Eu preciso ver os outros ainda. Mas pelo menos nesse começo da série, a gente vê ela tentando lidar com isso, tentando meio que resolver as coisas e se tornando meio que uma protagonista do mundo, de certa forma. Eu acho que a gente vai ter acesso a mais informações do que tá rolando, mas por enquanto fica até aquele questionamento de, tá, será que as coisas têm que ser mudadas pra voltar ao que era? Será que elas talvez não estejam melhores do jeito que estão, apesar de ser uma coisa estranha que tá rolando? E por que a Carol é especial? O que faz ela ser diferente? E será que ela vai continuar sendo diferente? Será que ela não vai querer se juntar ao que tá rolando no mundo? É bem interessante a premissa da série. Eu tô super curiosa pra ver o que vai rolar. E se vocês quiserem, eu posso trazer mais impressões aqui ao longo da temporada, ou quem sabe quando a temporada acabar. Se você tá assistindo, me conta também o que você tá achando e as suas teorias, porque eu quero discutir o que vai acontecer depois dessa série, socorro. E essas foram as perguntas da vez do Responde Mikan, espero que você tenha gostado. E se você quiser participar dos próximos, fica de olho nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo e na aba comunidade do YouTube. Eu sempre posto coisa nova aqui, eu posto todas as novidades do canal e também peço perguntas quando eu vou gravar o Responde Mikan, então fica de olho. Se você gostou, curte o vídeo, assina o canal, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!